Olá, meus amigos. Vamos à nossa conversa desta quarta-feira, dia 1º de abril, dia da mentira, dia dos bobos, né? Engraçado como hoje a mentira tá quase no dia a dia, né? Pensando que nós somos bobos. Bobo é quem subestima os neurônios alheios. Na verdade, tem um caso clássico de uma revista brasileira que eu assinei durante décadas, a Veja, né? Que publicou um trote de 1º de abril acreditando que fosse verdade. Publicou na sua página de Ciência e Tecnologia no dia 27 de abril de 83. Né? Tirou de uma revista britânica. Os ingleses costumam, no dia 1º de abril, jogar trote na imprensa, é costume de lá. E a Veja acreditou na época, né, que 2 cientistas alemães misturaram o genes de um boi com genes de um tomateiro, de um tomate, e obtiveram um fruto de casca grossa com proteína, 50% de proteína animal, 50% de proteína vegetal. Né? Depois, mais adiante, a Veja se desculpou explicando que caíra num trote. Né? Hoje a gente vê isso no dia a dia e ninguém se desculpa, né? Bom, una-se a nós, somos mais de 1 milhão. Se ainda não estiver inscrito, e não esqueça de dar o seu like ou o seu dislike. Hoje conversaram o presidente Trump e o presidente Bolsonaro. Segundo explicação da entrevista conjunta de vários ministros, ministro da Saúde, ministro de Relações Exteriores, o ministro de Relações Exteriores explicou que foi uma troca de informações de 2 chefes de Estado sobre as providências que estão sendo tomadas para combater o coronavírus e evitar um desastre econômico. Bom, eu diria o seguinte, eu anotei aqui para não perder o raciocínio, eu fiz uma pensata. Nem Trump nem Bolsonaro entendem de coronavírus. Nem eu, nem você. Nem os cientistas. Está todo mundo procurando. Né? Não se conhece quantas pessoas foram atingidas, porque só se conhece que foi atingida quem foi testado. Não se conhece quantos saíram do coronavírus, saíram saudáveis, passaram o surto, passaram a crise. Também não se sabe. Né? Não se sabe quanto durou o surto. Não se sabe exatamente qual a letalidade desse coronavírus. Não se sabe sequer se é um modelo só. Os chineses estão dizendo que são 2, que são 2 versões. Não se sabe, não tem vacina. Hoje, os laboratórios do Instituto Israelense de Pesquisa Biológica anunciaram que já estão testando vacina em roedores. Estão procurando vacina na Alemanha, nos Estados Unidos, né, e na China. Bom, não se sabe como combater. Né? Então, se sabe pouco. A ciência começa por, acho que foi Sócrates, né? Eu só sei que nada sei. Né? Pela humildade de não saber e pesquisar em cima, de testar, de recuar, de repetir os testes, de experimentar, de aplicar todas as teses. Né? É mais ou menos assim que funciona a ciência. Isso é ciência. Né? E então o que a gente está fazendo é experimentando como diminuir os efeitos desse coronavírus. Né? A gente está testando, observando. Aí eu queria mostrar para vocês que tem gente correndo por fora, que são os fanáticos, os ignorantes, os oportunistas, todos já têm as suas verdades. Eles têm a verdade pronta, verdade prête à porter. Né? A verdade está ali no balcão para ser usada conforme a conveniência. Né? E tem o medo. Né? O medo que paralisa, o medo... Olha, o medo que nos leva a não velar e não enterrar os nossos mortos. Bolsonaro está certo? Não sei. Bolsonaro está errado? Não sei. Nem ele sabe. Né? Se
Funciona o isolamento vertical ou funciona o horizontal? Funciona o do Japão, que é um isolamento vertical? Ou funciona o da Itália, que é um isolamento horizontal? Não se sabe ainda, não se tem o resultado final. Funciona essa hidroxicloroquina? Ainda não se sabe. A instituição lá, a Anvisa dos Estados Unidos, já autorizou o uso. Né? Não tem outro, vamos usar esse então, né? Já que não existe outro. Né? É mais ou menos isso que tá acontecendo. E aí as pessoas dizem assim, mas ele está contra a ciência. Mas qual é a ciência? Onde está a ciência? A Organização Mundial de Saúde pregou quarentena. Depois o diretor-geral disse que, olha, eu sou de país pobre, tem gente que precisa trabalhar hoje para comer amanhã. Né? Vocês sabem disso, eu dei em primeira mão aqui para vocês, infelizmente primeira mão, porque ninguém deu as declarações do homem. Né? Passou um dia inteiro nos jornais eu procurando e não tinha. Né? Aí ele diz, olha, vocês lembram, né, que eu disse aqui, não desperdicem máscara, né? Deixem as máscaras para os profissionais de saúde e para os afetados. Né? Então, onde está a ciência? Tem máscara ou não tem máscara? Hoje, na entrevista diária, o nosso ministro Mandetta recomendou o uso da máscara. O prefeito da minha cidade está recomendando que se faça máscara de tecido e todo mundo use. Né? Afinal, precisa ou não precisa? Pois é, a ciência ainda não chegou a uma conclusão sobre isso. Né? Então, eu vejo aí gente se opondo à diversidade de ideias, de experiência, de testes, com a sua definitiva verdade numa hora dessas. Né? Eu acho que isso se opõe à busca da verdade científica. Né? Na verdade, estão se opondo à busca da verdade. É uma atitude assim, e essa atitude tenta calar, tenta impor censura a quem está buscando soluções, num momento em que ninguém conhece a solução definitiva, a ciência ainda não tem a conclusão. Né? Parece que a pessoa está enfiando a cabeça num buraco para procurar luzes. Não faz sentido. Né? Era mais ou menos essas coisas que eu queria conversar com vocês hoje, principalmente isso, e recordar, né, que ontem à noite o presidente falou, na hora que a gente estava conversando aqui, ele não tinha falado ainda, eu vou dar um resuminho aqui, para vocês não é novidade, a gente já tinha falado nos pontos principais, mas ele falou, presidente da República, num discurso de estadista, de moderação, de sensatez, né, disse o seguinte, né, que o objetivo é salvar vidas, né, salvar do coronavírus e salvar da falta de recursos para comer, para sobreviver. Né? E citou o diretor-geral da Organização Mundial de Saúde, que eu citei aqui em abundância para vocês já antes disso, né? no domingo à noite. Né? Ele disse que tem que pensar nos mais vulneráveis, né? Tem que pensar na saúde e na comida. Né? Que o Ministério da Saúde está apoiando os estados. Ele generalizou, ele não vai apoiar o estado do Dória ou do Witzel, não. Apoiando todos os estados com o material de saúde necessário para o SUS, né? Para combater essa pandemia. E, por sua vez, o ministro da Economia também está trabalhando em conjunto com os estados, né? com o que for necessário em matéria de recursos financeiros, né? E auxílio social, né? Com adiamento de dívidas de estados e municípios. Foi o que eu disse aqui para vocês ontem, né, das duas vertentes, né, de saúde e de economia. Falou em salvar vidas e empregos, cuidar dos idosos, dos doentes e evitar a destruição dos empregos e das fontes de renda das pessoas. Né? Reconheceu, e é óbvio, que não há vacina, nem remédio comprovado, embora haja essa tentativa da cloroquina. Né? E lembrou da reunião do G20, que nós lembramos aqui, vocês não devem ter visto nos outros noticiários, né, que só falaram em dinheiro, né, que o objetivo de todos do G20, unânime, é proteger vidas
e proteger empregos, né, e renda das pessoas. Né? Falou que as Forças Armadas entraram na produção de hidroxicloroquina e de máscaras e de tudo que pudesse ser ajudado, né? Que o país tem que estar preparado para a retomada, porque não pode ficar de cabeça baixa, né? E falou da solidariedade dele com o pessoal da saúde, o pessoal da segurança pública, o pessoal dos transportes, os caminhoneiros, o pessoal que produz alimentos, né, o pessoal dos serviços essenciais, e agradeceu, né, e pediu união necessária ao parlamento, ao judiciário, aos governadores e prefeitos. Não fez nenhuma distinção de governadores ou de prefeitos. Por isso que eu disse, falou como estadista, com moderação e pedindo a união. Bom, nos Estados Unidos há uma previsão terrível de que possa ter 100 mil mortos. No ano passado morreram 34 mil de gripe, né? 100 mil mortos, gente. Para a gente ter ideia, durante os 10 anos da terrível guerra no Vietnã, morreram 55 mil militares americanos, só para a gente ter ideia do tamanho dessa expectativa dos Estados Unidos, né? Já na China, pelo menos hoje de manhã, era a única bolsa do mundo que estava crescendo, que estava recuperando valor. Eu queria registrar aqui essas coisas absurdas do Brasil. O Tribunal Regional Federal derrubou uma decisão que derrubava um decreto do presidente da República que autorizava funcionamento de lotéricas, é onde as pessoas fazem pagamentos, né? E de templos, que numa hora dessas, templo aberto, a pessoa vai lá para rezar, para pedir ajuda, né? Fica em casa desesperado, recebendo medo e pânico na cabeça, vai lá pedir ajuda de Deus, né? E o presidente tinha autorizado. Aí um juiz substituto de Duque de Caxias havia derrubado, suspendido um decreto do presidente da República. É um negócio assim, como é que pode acontecer isso, né? E aí agora o Tribunal Regional Federal derrubou a decisão do juiz substituto. E o último registro, como no período terrível de 12 milhões, 13 milhões de desempregados da recessão da Dilma, o agro de novo vai nos salvar. Eu quero terminar com essa boa notícia, né? As exportações do agro, de alimentos, de proteínas principalmente, vai nos salvar, porque é o que está trabalhando. Estão trabalhando e muito, né? E a China está comprando carne, principalmente carne suína, né? E comprando soja, né? E é o nosso principal comprador, né? Ainda que uma recessão internacional derrube os preços internacionais, mesmo assim, né? Mesmo que haja uma recessão no mercado internacional, as pessoas vão ter que continuar comendo. E nós temos um potencial de alimentar 1 bilhão de pessoas. De Brasília, Alexandre Garcia.